Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Pela Tua misericórdia, não porque a gente merece, não porque a gente quer, mas porque a gente precisa que o Senhor nos conduza nesse momento. Eu te peço que o Senhor prepare os corações, prepare o meu coração para receber a Sua palavra também. Que nós possamos sair daqui, Pai, com uma palavra vinda do Teu coração e que transforme o nosso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O tema de hoje, do nosso bate-papo de hoje, é Eu creio, mas nem tanto. Eu creio, mas nem tanto assim. Amanhã, que dia é amanhã? 7, feriado. Churrasco alguém vai fazer? Não? Convida, não? Há 2 anos atrás, no dia 7 de setembro, foi o último dia que eu trabalhei no meu emprego secular. Trabalhava na consultora do Sandro. E aí no dia 7 de setembro, que é o dia da independência, grito de liberdade, né? Eu trabalhei lá. Eu queria, só antes de a gente continuar, de fato, louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvar a Deus pelo cuidado dEle que Ele teve com a minha vida esse tempo todo, até antes desse momento e hoje também. Algumas coisas eram de fato misteriosas de como é que seria. E o Senhor foi um doce, foi um querido. E cuidou de todos os detalhes. Amém, minha esposa? E também não falta nada. Tem até sucrilhos Kellogg's de vez em quando. Que não é obrigação dele nenhuma. Amém? Foi o dia da independência. Não foi um grito de liberdade, mas o contrário. Foi o dia que eu tive que aprender a depender mais de Jesus. Quando eu tomei a decisão de sair do meu emprego, eu não tinha nenhuma perspectiva de remuneração financeira, nenhuma. A nossa igreja nunca teve essa cultura de remuneração. Então, quando Deus falou com o meu coração, no começo era assim, eu creio, mas nem tanto. Espera um pouco mais, Deus, espera. Ainda não estou pronto ainda. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e eu falei para o Sandro, Sandro, eu vou sair final do ano, 31 de dezembro estou fora. E aí quando foi em setembro ele falou assim, rua para você, suma da minha frente. Foi um pouco mais delicado que isso. E aí foi até o momento que foi um dia que o Azaf veio para Taubaté. E a partir daquele momento começou uma caminhada de uma dependência maior. Não é que eu não dependia antes, mas a gente percebe menos. E o Senhor foi cuidando todos os dias, todos os meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem nenhuma remuneração. Tinha ainda o restinho lá. E a grande questão é que se a ordem é de Deus, Ele vai prover, amém? Qual é o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? A Bíblia diz isso. E aí quando foi na virada do ano, um grupo de irmãos se reuniram e falaram assim, a gente acha justo que você receba uma remuneração. E eu falei, tudo bem, não me importo, por favor, fique à vontade, já que está insistindo tanto. E aí a partir desse momento, a minha remuneração vem da família na fé, dos irmãos todos. Então eu quero só pontuar isso, que o Senhor seja louvado por todo o cuidado que Ele tem, que já tinha antes, e que Ele continua tendo na minha vida e sobre todos aqueles que se propõem a caminhar com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Existem algumas coisas no reino de Deus que a impressão que dá é que Deus está de brincadeira com a gente. Tem coisas na nossa caminhada, tem coisas sobre a maneira como Jesus quer que a gente caminhe,
Porque a impressão que eu tenho, a minha visão humana, é que ele está exagerando. É só comigo ou com você também acontece isso? Algumas ordens dele que você fala assim, eu não faria assim. Aliás, qual é o sentido desse jeito de viver? Por que eu preciso fazer assim? Deixa eu lembrar também que essa discussão não acaba quando você crê. Essa discussão não acaba quando você amadurece, porque você vai continuar amadurecendo e as dúvidas continuam. Senhor, por que desse jeito? Eu não concordo, mas eu me rendo ao seu jeito de fazer. Esse é o jeito que o Evangelho nos dá de tratar as nossas dúvidas. A Bíblia está recheada de histórias assim, de pessoas que olham o desejo de Deus, olham a ordem de Deus e falam assim, eu creio, mas nem tanto. Eu creio, claro, creio. Opa, quem crê aqui, diga amém? Mas nem tanto, às vezes. Vamos abrir a Bíblia em Marcos 9, a partir do versículo 15. Diz assim: Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Quando Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixes e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Amém. Qual foi a resposta do pai do menino? Que eu não tenho os versículos aqui. 24. Finalzinho do versículo anterior. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, mas nem tanto. Ajuda aí, Jesus. Ajuda aí, porque me ajuda na minha falta de fé. Será que com a gente não é a mesma coisa? Será que na luta espiritual, que é o caso desse menino e do pai dele, será que a nossa resposta é eu creio, mas nem tanto? Eu não sei se é bom vocês lerem, acho que eu vou contar pelo tempo. Tem uma outra história, eu vou citar algumas histórias e a gente vai depois fazer um apanhado geral. História lá de Marcos 10, está pertinho aí.
Marcos 10, 17. E eu não vou ler porque é longa, mas a história de quem? Do jovem rico. Jesus estava passando, e aí um jovem rico correu, se ajoelhou para Jesus e falou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou o quê? Ainda não. Ele falou, sim, e depois ele fala assim, guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, etc, 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 etc. E aí, o jovem rico fala o quê? Oh, Jesus, eu tenho feito isso, cara. Você está de brincadeira comigo? Ei, sou eu, tá esquecendo? Sou eu. E aí Jesus fala assim, é verdade. Então eu vou fazer o seguinte, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, entregue aos pobres. E aí o jovem rico fala o quê? Eu creio, mas nem tanto. Vamos com calma. E aí o jovem rico vira e sai embora, e vai triste embora. E Jesus lamenta sobre ele e fala o quê? Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. O Sandro uma vez falou que ele saiu triste porque ele tinha tanta coisa para vender que ia demorar muito para vender. Mentira, não tem nada a ver isso. Jovem rico, vende tudo que você tem, abandona a sua vida. Resposta, eu creio, mas nem tanto. História da semana do hippie. Marta e Maria. Senhor, se você tivesse aqui, o nosso irmão não morreria. Por quê? Porque elas sabiam que Jesus tinha poder para curar, mas poder para ressuscitar, está exagerando. Você crê que eu posso fazer? Eu creio, mas nem tanto, por favor. Ressuscitar, não, eles nunca tinham visto isso. Marta e Maria, história do hippie da semana. Na sequência, não precisa abrir, Mateus 8, vai lá, volta um pouquinho. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei para onde você for. Aonde você quiser ir, Jesus, eu vou com você, eu vou ser o seu staff, eu vou ser o seu ajudante. E aí Jesus falou assim, que legal, cara. Só que é o seguinte, eu não tenho travesseiro para dormir. Aí o mestre da lei olha e fala, eu creio, mas não exagera. Não, é muito, é uma carga muito pesada para mim essa. E aí o texto não diz nada que ele continua seguindo Jesus. Mateus 8, não abram. Então, eles entraram num barco. Vamos ler, esse é bacana a gente ler, vai. Mateus 8, 23. Contar para vocês o seguinte, toda vez que eu prego, vocês vão perceber, eu cravo às 8 horas, hein? Eu não preciso ficar olhando para o relógio. Não importa o quanto tempo me entrega de tempo, aqui pode ser com 15 minutos, eu cravo às 8. Então vamos junto aí, presta atenção, não dorme não. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Vocês estão lendo o texto? Eu estou sozinho lendo. Jesus o quê? Dormia. Continua. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Continua. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu sempre entendi esse texto de um jeito diferente. Eu estava no RIP em Guará, e quando comecei a explicar esse texto para o Wilson, vocês não conhecem ainda, vão conhecer em nome de Jesus, isso veio na minha... Falei assim, isso é tão claro, está tão no texto isso. A revolta de Jesus não foi porque eles não tinham orado para o vento se acalmar e o mar se acalmar. A revolta de Jesus é porque eles não estavam dormindo.
Porque Jesus está dormindo no barco. Dane-se a tempestade, deixa a tempestade cair aí, cara. Deixa o vento bater, não tem problema. Jesus estava dormindo. E aí os caras chacoalham Jesus, acorda, Jesus. Acorda que o negócio vai afundar. Ele falou assim, que fé pequenininha. E aí ele fala assim, vocês precisam disso? Então tá bom, vento, calma aí. Mas o foco todo de Jesus era, tenha fé suficiente para descansar na tempestade. Porque os discípulos olhando Jesus dormindo, eu creio, eu tenho fé. Mas nem tanto, para dormir não, Paulinho. Para dormir não tem jeito não. O mais nem tanto, irmãos, presta atenção, o mais nem tanto, que é a brincadeira de hoje do título, é a diferença entre ver e viver o milagre. Lembra que o Bruno pregou sobre isso? O mais nem tanto é a diferença entre você ver de longe e de você viver um milagre. O mais nem tanto é o que separa os homens dos meninos. É a diferença daquele que agrada a Deus de verdade e daquele que não agrada a Deus. É eu creio, mas não exagera. Segura a onda aí, vamos com calma. Essa é a diferença. Assim como nessas histórias, talvez falte para você, como foi com o pai do menino, e também dos discípulos, fé para ter autoridade sobre o mundo das trevas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre falo isso no RIP, eu acho engraçado. Se aparecer alguém endemoniado do seu lado, olha para o irmão do lado. Pode olhar, gente. Não precisa falar nada, não. Só olha. Se ele cair endemoniado agora, você sai correndo gritando feito uma menininha? Ou você, na autoridade que o Espírito te dá, você expulsa o demônio da pessoa? Não posso falar que é irmão. Será que se alguém cair endemoniado aqui, você vai olhar e vai falar assim, eu creio, mas nem tanto. Deixa isso aí para o pastor Eras. Tem mais poder. Assim como nessas histórias que a gente leu, talvez falte para você, como foi para o jovem rico, fé suficiente para abandonar a sua própria vida. Sabe aquilo que significa quem é você, mas não agrada a Jesus? Porque isso era ele, a fortuna para ele era tudo que ele era ele. Ele era a fortuna dele. E quando Jesus fala assim, abandona e me segue, será que não falta para você também isso que você considera que é você, autoridade suficiente para dizer não? Sabe aquilo, por exemplo, fornicação aos jovens. Será que a resposta é, eu creio, claro, mas nem tanto, assim, não tem. Deixar, por exemplo, práticas ilícitas no seu trabalho, sonegação de imposto, propina. Será que a resposta é, claro que eu creio, mas não tanto, não exagera. Isso aí você está exagerando. Lucas, você está exagerando, Paulinho, você está exagerando. Quer ver uma coisa que pega muita gente, né, todos nós? Artigos piratas. Quem tem bolsa, olha agora para o lado. Vê se a irmã que está com uma bolsa da Gucci, se ela tem grana para isso. Irmãs, quem usa uma bolsa da Vitor Hugo não anda de ônibus, irmão. Não anda. Tá bom. Mas piora, software pirata. Porque no fundo a gente fala assim, eu creio, mas nem tanto assim para comprar o original. A gente tomou uma decisão com o Evangelho Simples. Só fazer um parênteses, Evangelho Simples não é o nome dessa igreja. O Evangelho Simples é um projeto que qualquer igreja séria pode se associar a ele. Só para vocês entenderem, a gente vai falar sobre isso depois. Quando a gente tomou a direção de Deus de fazer o Evangelho Simples, a gente falou assim, vamos comprar o que for necessário original. Porque se o projeto é de Deus, Deus vai prover os recursos. E aí na hora de comprar programa de edição, R$1.000,
ou R$ 5 no camelô. Irmão, a tendência do eu creio, mas nem tanto é agora. E aí não, tem que comprar, compra. E vai, não. Aí vai comprar equipamento, te gastou X mil reais de equipamento. Quem tiver curiosidade, depois eu conto. Mas bastante dinheiro. Aí na hora de comprar, o cara fala assim, com ou sem nota? Eu creio, mas nem tanto. Mentira. Eu falei, claro que é com nota. E a gente paga mais para agir de acordo com a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Deixar o seu amante. A gente fez uma pesquisa na igreja aqui na sexta-feira retrasada, que foi muito legal. Vocês vão ter a devolutiva da pesquisa. É fantástico. Quem estava aqui lembra que foi resposta sobre sexo dos casais. Muito legal a resposta. Mas a gente conversa depois. E aí 85% dos casais mantêm relacionamento extraconjugal. Mentira. Essa galera ficou... Imagina? Mas eu acho, bom, enfim. Mas aqueles que têm amante, está chegando no evangelho agora, e ouve a palavra de confronto, muitas vezes deixa o seu amante, eu creio, mas nem tanto ainda. Essa é a nossa tendência. Deixar o meu sustento, que Deus já disse que é ilícito. Eu creio, mas nem tanto. Isso é uma prática daqueles que dizem que conhecem Jesus. Mas assim como nessas histórias, talvez falte para você, como Marta e Maria, crer que Deus pode fazer um milagre. Porque eu estou cansado do nem tanto mais. O Deus que criou todo o universo e que me ama e se relaciona comigo, Ele é um Deus que pode curar, amém? Fisicamente pode curar? É um Deus que pode ressuscitar, amém? Ele pode ressuscitar as suas finanças também, amém? Ele pode ressuscitar o seu casamento, amém? A alegria do seu casamento é um Deus que pode trazer de volta. O que a gente tem que abandonar é o mais nem tanto. Porque enquanto a gente ficar no mais nem tanto, Deus não vai operar. Porque Deus é um Deus de integralidade. Assim como nessas histórias, talvez falte para você, assim como foi o mestre da lei, fé para ingressar no ministério, para colocar a mão no arado. Talvez falte para você. Deus já está falando com você e você fala assim, não. Justin, não, ainda não. Assim como nessas histórias, talvez falte para você, como foi com os discípulos, fé para dormir na tempestade. A cada balançada do barco é um soco no estômago. A cada notícia de demissão em massa é 1 hora a menos de sono. Os irmãos trabalham em fábrica, diga amém. Tem uma quantidade grande aí. O dólar sobe, a Dilma fica e o descanso vai embora. O chamado do evangelho é dormir na tempestade. Às vezes a gente é tão limitado que Jesus tira a tempestade, mas não precisava, porque o foco do evangelho é se dormir apesar da tempestade. Não é fácil. É fácil? Mas está disponível. Efésios 4,14 diz, vamos abrir. Efésios 4,14, quem achou, leia. Quem não achou, acompanha aqui no telão. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Parte A do versículo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O mais nem tanto é coisa de moleque. Quem crê de verdade, crê. Simples assim.
Amém? Simples assim. A crise está aí. Um pastor que falou, eu achei muito boa. A crise está chegando. Eu não vou participar dela não, irmão. Obrigado, estou de fora. Não, mas a crise está aí. Não, fica à vontade, eu estou fora dela. E ele não disse que não vai ser mandado embora, ele não disse nada disso. Ele só tem convicção que no barquinho, se Jesus está, eu posso dormir do lado dele. Puxa um travesseiro dele lá, puxa a batata da perna dele lá, dorme a batata da perna de Jesus. Não precisa ler, Tiago 4 fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida, porque ora eu olho com a ótica do Espírito Santo de Deus, ora eu olho com a minha própria ótica e eu vejo a tempestade. Lembra a história de Pedro? A gente cantou a música aqui, a última música, muito legal, sobre uma palavra sua eu vou ao seu encontro. Estava no meio também da tempestade e Jesus veio vindo andando sobre as águas. E aí Pedro, igual eu, bobão, falou, é um fantasma. E Jesus falou, não, filhão, não é fantasma não, sou eu. Se for você, manda eu ir aí. Ele falou, vem. E aí Pedrão pula lá e começa a andar em cima da água, cara. E aí o que acontece? Ele começa a olhar a dificuldade e começa a afundar. O chamado do Evangelho é, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, é só olhar para Jesus e se manter firme com Ele. Apesar da tempestade. Apesar dela. Tudo que eu falei aqui agora, até agora, foi uma palavra para você que diz que crê. Você que se julga salvo, mas que titubeia, certo? Que balança entre o crer e o mais nem tanto. Em nome de Jesus, que nessa noite o mais nem tanto seja abolido da nossa vida, amém? Crer de forma integral. Mas talvez você veio aqui e você ainda não crê naquilo que o Senhor Jesus fez. E aí eu queria que a gente abrisse o último texto, que eu tenho uns 4 minutos, a gente vai tentar trabalhar nele, de Romanos 10. Vamos ler junto. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque as Escrituras diz, todo aquele que crer não será confundido. Versículo 9 de novo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. A versão mais próxima do original é, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Irmão, amigo, está chegando aqui hoje. A primeira coisa que você tem que entender sobre a salvação da sua alma é que você precisa crer que Jesus é o Senhor. Entender e crer que Jesus é o Senhor é entender que Ele domina sobre todas as coisas, que Ele é o Criador de todas as coisas. Muitos querem um Salvador, mas não querem um Senhor sobre as suas vidas. A primeira coisa, se você quer ser salvo, você precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor, é o que o texto fala. E em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí talvez você esteja ouvindo eu dizer que você precisa crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E aí você diga, eu creio, mas nem tanto assim. Porque eu já ouvi muito, não é um nem outro, muitas pessoas dizerem, eu creio, mas nessa parte da ressurreição de Jesus, isso soa historinha para boi dormir. Primeira coisa, você precisa entender que Jesus é o Senhor. Segunda coisa, você precisa crer que Deus tem poder para ressuscitar mortos. Especialmente ressuscitar a Jesus, que é a prova de que Ele aceitou o sacrifício de Jesus no meu e no seu lugar. Por quê? Visto que com o coração se crê para a justiça. O que é crer para a justiça? É entender que se não fosse o sacrifício de Jesus,
era justo você ir para o inferno. Você precisa crer, irmão. Deixa eu baixar. Você precisa crer, irmão. Que se Deus deixar o seu pecado quieto, Ele é um mau juiz. Se Ele deixar você entrar no céu com o seu pecado, Ele não é um bom juiz, porque um bom juiz não absolveria um pecador. A única forma de você entrar no céu é porque Jesus pagou a sua conta. O castigo que era para ir sobre você, Deus derramou sobre Jesus. Aquela cruz era para você estar pendurado nela e não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não fez nada, quem fez foi você. É necessário você entender que naquela cruz era para você estar lá. Quem era para estar na cruz? Eu, não é nós, é eu. Quem era para estar na cruz? Eu era para estar lá. Visto que com o coração se quer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E todo mundo vai saber que Jesus é o Senhor e que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele foi entregue pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos. Tem um pastor que fala uma coisa que é verdade, Nicodemos. Ele fala assim, você não precisa crer nos milagres contemporâneos. Se alguém vier contar para você que alguém, uma perna cresceu, alguém foi curado de câncer, tudo bem, você não precisa acreditar nisso. A Bíblia não te ordena crer nisso. O que a Bíblia fala que é condição para a sua salvação é você crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Se Jesus não for Deus e Senhor, e Ele não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Você quer ser salvo, querido? Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor do universo e da sua vida. E que Ele morreu no seu lugar. Só que o Espírito que ressuscitou Ele dos mortos vai te ressuscitar no último dia também. E o mais nem tanto não fique na cabeça de ninguém hoje. Aqueles irmãos que entraram aqui e ainda não conheciam Jesus, que hoje, de forma racional, possam se render a essa verdade do Evangelho e assim, a partir daí, experimentar uma nova vida em Cristo. Amém? Eu queria que você fechasse comigo os olhos e orasse por esses irmãos. Orasse uns pelos outros. Vamos orar junto. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, porque o nem tanto é tão real na nossa vida, Pai. Nos ajude porque o nem tanto, inclusive, atrapalha tanta coisa que o Senhor quer fazer, Pai. Em nós e através de nós, Pai. Nos ajude na nossa falta de fé, como o amigo falou no texto bíblico. Nos ajude a abandonar as nossas ideias, os nossos sofismas. Nos ajude a abandonar a nossa coerência e que a gente possa se render e se agarrar à sua verdade, que diz que nós podemos confiar porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor fez no passado, vai continuar fazendo na nossa vida, Pai. Sobre nós, Pai, sobre o irmão do lado, o irmão de trás, que o Senhor traga convicção, Pai, que a nossa fé seja aumentada, e a Tua palavra fala que é através do conhecimento da palavra que nós teremos mais fé para dizer não, para dizer sim para aquilo que interessa, dizer não para o pecado, etc. Especialmente agora sobre aqueles que entraram aqui e que ainda não te conheciam de verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor passe por cima das barreiras em nós, que o Senhor transforme os corações, que todos que estão aqui possam entender que que Jesus é Senhor, que Jesus é o Criador do universo, como a Tua palavra fala, e que o Senhor tem poder e deve comandar a nossa vida, Pai. Nos ajude a entender que Jesus é o Senhor, nos ajude a entender que o Jesus que morreu no nosso lugar, ressuscitou como prova de que Deus, que o Senhor aceitou o sacrifício dele. Nós temos que ter essa garantia, Pai. Que isso seja verdade na vida de todos nós aqui, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos conduza até aquele dia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor revele isso para nós ao longo da nossa jornada aqui na terra. Começar agora. Essa semana seja um marco. Esse dia, essa noite seja um marco para um compromisso com mais fé com Ele, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Em nome de Jesus.